Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Meus amigos, mais um fim de semana chegando. Bom fim de semana para todos vocês. Mas vamos acompanhá-lo até segunda-feira, porque esse programa ficará no ar. Aliás, vai ficar no arquivo também. E vamos falar hoje com um personagem muito importante na arbitragem, na comunicação brasileira, sempre muito bem acompanhado aqui. O Toné me coloca em cada uma, né? Eu tenho o J. Júnior para apresentar o programa, ele manda eu abrir. Tem o Linhares Júnior, que dispensa comentário, é extraordinário narrador, apresentador, e ele me manda abrir o programa. Mas tudo bem, eu estou aprendendo. E o Amalfi, que é o homem que conduz tudo isso lá de trás e que conhece isso também de cabo a rabo. E o Sálvio, o grande Sálvio, que é o nosso árbitro, né? O VAR dele não estava funcionando agora de manhã, mas já acertou. Eu não vou fazer muita pergunta, não, porque estamos entre amigos e esse programa vira um bate-papo de amigos, o que é muito, muito, muito gostoso. Então, acompanhando aqui o que está na sua tela, à minha direita, o Jota, à minha esquerda, o Sálvio Espínola, embaixo do Sálvio, mas sempre na mesma posição, o Linhares, e também o Amalfi, corintiano, que agora diz que vai. Agora vai! E agradecendo a presença do Sálvio. Obrigado por nos atender. Você é realmente um personagem muito importante. A gente gostaria de falar com você já há muito tempo, viu, Sálvio? Ô Quartalolo, eu que agradeço o convite. Não, aqui a agenda a gente vai abrir sempre para vocês, sempre achar um tempo aí, porque bater papo com a Amalfi, com, nossa, Linhares, meu amigo Linhares, quantos cafés, quantas conversas, quantos ensinamentos do Linhares, e o J. Júnior dispensa comentários, né? Sempre o mestre dos mestres. Então, estar aqui nessa sala, batendo papo, para mim é uma convocação, estar aí nesta seleção. Bom, já que a arbitragem brasileira vive um momento extraordinário, não vamos nem falar de árbitro, né? Só que não, né? Ô Jota, me desculpe, você é muito bom, não vai reclamar. O nosso Amalfi também não. Mas o Linhares, que estava dizendo fora do ar que o Sálvio nunca pagou um café para ele, vai ter que abrir essa entrevista, né, Linhares? Pois é, rapaz. O Sálvio, a gente tomou acho que uns 388 mil cafés lá, né, Sálvio? Junto, conversava muito. Eu até estou procurando aqui no meu Instagram. Um dia a gente fez uma selfie ali no cafezinho. O Sálvio estava com uma blusa azul, marinha e vermelha, assim, listrada no sentido horizontal, né? Aí o Sálvio falou assim: você vai publicar essa foto, eu vou ter problema com a torcida do Flamengo. Os caras vão falar que eu sou flamenguista, aí trabalha na Globo, já está com a camisa do Flamengo, time do Flamídia, não sei o que. Lembra dessa aí, Sálvio? Não deu outra, né? Grande abraço. É verdade. E você aqui de novo. Igualmente, Linhares. E era uma camiseta azul escura e vermelha, listrada. Quase que não. E aí, quando sai a foto, ela saiu quase que preta e vermelha. Eu falei, aí, Linhares, já vão falar que eu tô. E é isso mesmo. E aí já recortaram, já falaram. Olha lá. E aí, quando você dava opinião, então, mas isso faz parte, né? Lógico que, como árbitro de futebol ou como comentarista, a gente acaba tendo que ser bem precavido. Por isso que eu já avisei o Linhares antes da publicação, né? Eu admirava o Sálvio como árbitro, cometendo seus equívocos, como nós, com o microfone na mão. Todo mundo, uma hora, tem os seus vacilos, e isso é do ser humano, né? Mas eu sempre fiz a leitura do Sálvio como árbitro como um cara diferente. Por quê? Não era espalhafatoso, né? Não desrespeitava jogador, eu nunca vi. Aquele negócio de chegar e dedo no nariz do cara. Não, ele fazia o dele. Quando era necessário colocar, né, impor ali a sua autoridade, ele impunha, e sem forçar barra nenhuma, né? Então, eu sempre admirei o Sálvio como árbitro de futebol. Então, eu estou dando aqui um grande abraço no Sálvio, fazendo essas colocações, né, que eu julgo não, tenho certeza que são honestas, porque eu me conheço, e estou muito feliz, viu, Sálvio? E outra coisa, não é só sobre arbitragem, não. Quantas vezes eu passei... Olha a foto aí. O flamenguista aí. É Flamengo.
Quantas vezes também eu estava em momentos difíceis, né, Salvio? E você foi o meu terapeuta, você foi o meu psicólogo, você me encaminhou. Um abraço, Salvio. Não, obrigado, Jota. Um grande abraço para você também. Você é amigo, você é parceiro, mas eu não fui terapeuta, eu não fui nada disso, não, Jota. É que nós fomos com você, com Linhares, Amalfi, são duas pessoas que eu posso falar o seguinte, que nós fomos colegas de trabalho e fomos amigos, né? Assim, em toda atividade profissional, é muito comum a gente ter colegas de trabalho que vão e que voltam, e que depois você acaba se encontrando, que você trabalha junto. Mas é comum também no mundo corporativo, quando você trabalha, você fazer amigos. Então, né, Jota, ali quando a gente se falava naqueles momentos de pandemia, que não era um momento fácil para ninguém, ali era o amigo que estava falando com o amigo, né? Não era o colega de trabalho, não. Porque lógico que o seu jeito de narrador também, né, Jota? Eu tenho fitas gravadas em casa com o J. Júnior narrando jogos que eu apitei, né? Então, a forma como o narrador sempre se dirigiu ao Salvio e a todos, né, e aos árbitros, fazia com que a gente tivesse uma admiração ao narrador. E aí, Deus quis e me deu o privilégio de estar pessoalmente com o J. Júnior, a quem eu já admirava, a quem eu já tentava me espelhar como conduta, como comportamento, né? E aí, conviver com você foi só criar e aumentar os laços de amizade, né, Jota? Porque você é uma referência como pessoa humana, como coisa. Então, a gente se falava, era um amigo falando com amigo, como a gente se fala até hoje, mesmo não tomando os cafezinhos né, jornada, mas hoje, no mundo, na vida, nós estamos juntos, Jota. Salvio, prazer estar com você. Sabe que arbitragem também é discussão em botequim, não é só gol perdido, gol feito, gol bonito, gol feio. A gente, na arbitragem, lembra de erros históricos, né? O Ratinho sendo expulso em 66, o erro do Armando na contagem dos pênaltis, a expulsão do Reinaldo na final do jogo contra o Flamengo. Você, quando apitou, quanto você esteve perto de virar uma lenda como uma dessas? Assim, olha, esse eu vou errar e eu vou passar para a história por um erro, ou se você teve algum perto disso, ou cometeu algum erro que te levasse para a história e para os botequins, porque aquele erro de contagem do Armando, até hoje se discute em botequim, quem tem a minha idade. Quanto você teve perto de virar uma lenda de botequim, quando você apitava? Amalfi, que boa pergunta, que legal a gente falar sobre isso, né? É o seguinte, ainda bem que você não pediu para eu relacionar meus erros, porque eu acho que o estúdio aqui só deve ter 10 horas para a gente gravar, e se eu fosse começar a relacionar, eu ia precisar de uns 4 dias para colocar todos aqui, né, Quartalolo? Nós teriam mais 300 dias só de acertos. Sim. Mas, né, sabe por quê, né? Porque dos quase 900 jogos que eu apitei, o Quartalolo, eu costumo falar o seguinte, 600 jogos não aconteceram nada, entendeu? Os times resolveram o jogo, então aí era mais fácil. E no árbitro de futebol, Amalfi, é muito comum isso, né? O pré-jogo mais difícil para o meu amigo árbitro Marco Rodrigues, o árbitro mexicano, ele disse que não dormiu em Belo Horizonte no dia 6 de julho, que ele falou que ele ia apitar o jogo mais difícil da vida dele. Ele falou que não conseguiu dormir. Não dormia de jeito nenhum, porque ia apitar uma semifinal de Copa do Mundo do país sede, né? Brasil e Alemanha. E aí hoje você conversa com ele, ele fala que foi o jogo mais fácil da vida dele. 7-1 fica fácil. A Alemanha também acha, né? Viu, Salve? A Alemanha também acha. O mundo da arbitragem acha, né? Que o cara ganhou aquele presente, né? Mas ele não dormiu à noite, Quartalolo, com medo do jogo. Ele achava que era o jogo mais difícil da vida dele, né? E aí, então isso acontece. Mas eu não estou fugindo da sua pergunta, não, viu, Amalfi? Eu cometi erros graves, sim, viu? E recentemente teve um Palmeiras e Santos,
E aí nós fomos até fazer uma matéria com José de Assis Aragão, que é o árbitro artilheiro. E aí ele até brincou comigo, né? Ele falou, tá vendo, Salve? Nós estamos em 2024, vocês estão vindo aqui me entrevistar porque eu fiz gol. Ele a vida inteira falava para mim, Amalfi, Salve, faz um gol, apronta alguma coisa que você vai ser lembrado o resto da vida na sua carreira. Você vai passar aqui em branco. Ele falou para mim assim, ó, eu já fui ver o Papa, toda hora tem... Com 10 anos me entrevistaram, com 30 anos, com 21 gol. Esse jogo, se houve algum engano, foi em 83, é isso, né? Quartarolo, você que tem boa memória. Esse jogo, mas não sei precisar, né? Se fosse hoje, seria anulado. Foram entrevistar o Jorginho, que fez o gol, e ele falava isso para mim. Salve, apronta alguma coisa, faz um gol, faz um gol, chuta a bola no gol lá, você vai ficar marcada a sua carreira. Eu falei, calma, Aragão, aí agora, também não, né? Se você for no Equador lá, os caras vão lembrar de você, né, Salve? Você tirou o Equador da Copa do Mundo no último minuto lá. Se todos nós aqui pegarmos o avião, estivermos no avião indo para os Estados Unidos, a gente tem que conversar com o piloto para não passar pelo espaço aéreo, porque senão vocês estão correndo risco de vida. Mas, Linhares, ali eu não quero ser advogado próprio, viu, Amalfi, né, Linhares? Ali não. Porque ali eu não quero ser o comentarista de arbitragem, o analista de arbitragem daquele lance, né? Mas eu pergunto para muita gente e todo mundo olha aquele lance e fala que realmente foi pênalti. Acho que não se enquadra no que o Amalfi está perguntando, né? Porque eu cometi erro, né? Só a torcida do Equador achou que não foi pênalti, né, Salve, naquele lance lá. Exatamente. Assim como tem do Equador, você deve ser assunto até hoje, né? Não tenha dúvida. Lá, quando vai jogar Equador e Uruguai, eles toda hora estão na televisão, lá igual o Aragão no Corinthians, no Palmeiras e Santos aqui no Brasil. Amalfi, eu vou te falar, eu te contar aqui uma história que aconteceu comigo. Que realmente foi um erro, mas assim, você vai falar assim, Salve, nos botequins, na padaria de manhã, todo mundo fala disso? Não por ser um jogo da Série A2 do Campeonato Paulista, mas ele tem uma histórica. Ali ia nos anos de 2001. Eu fiz um ótimo Campeonato Paulista e apitei um jogo muito difícil de semifinal, Corinthians e Santos. O famoso gol do Ricardinho. E todo mundo acha que aquele jogo foi a final do Campeonato Paulista, mas não foi ali, foi a semifinal do Campeonato Paulista. E por ter feito um ótimo campeonato, aí a comissão de arbitragem, Amalfi, chegou para mim e falou, Salve, você está cotado para apitar as finais, que as finais foi Santos e Botafogo. O Corinthians ali classificou para a final, o Botafogo acho que classificou em cima da Ponte Preta, salvo algum engano, a final acho que foi Corinthians e Botafogo. Então eu tinha apitado ótimo campeonato, a semifinal nós tínhamos ido muito bem, um jogo difícil no Morumbi, e aí eu estava cotado para apitar a final. Saiu na semana seguinte a escala do primeiro jogo em Ribeirão Preto, e eu não estava na escala. A comissão de arbitragem entra em contato comigo e fala, Salve, você ainda está nos planos. E estava eu, Alfredo Loebli e o Sonorato, os árbitros que estavam cotados para a finalíssima, eles pegaram e falaram assim, para vocês não ficarem sem apitar, vocês vão apitar um jogo da A2. Aí, Amalfi, eu pego a escala assim, ó, jogo fácil para apitar, sábado à tarde, se passa o domingo com a família, né? Eu ia apitar em Jundiaí, Paulista de Jundiaí, América de Rio Preto. 2 times ali no meio da tabela. Wagner Mancini era o capitão do Paulista. E aí, chega no jogo fácil de apitar, sabe? Não sei se eu estava com a cabeça na final, Amalfi, né? O jogo não estava difícil. E na época, no Brasil, o nome do esporte que mais se falava era Marcelo Negrão, cortador do vôlei, né? E no jogo, acho que um jogador lá do Paulista se inspirou no Marcelo Negrão e deu uma cortada na bola. Só teve um no estádio e no campo que não viu. Eu. Mas um pênalti que de 0 a 10 é nota 1000. E seguindo o jogo, Amalfi, na hora que eu não marco o pênalti, o jogador do Paulista dá um chute para frente, no meio do campo o jogador mata a bola no peito, dribla um zagueiro que estava ali na espera e chuta e faz um golaço. Pênalti e gol.
que eu não marquei, e gol no ataque. Os jogadores saem lá da área do América, tudo correndo para cima de mim. Não é possível, você não viu o pênalti? Eu não sabia de nada, não tinha visto nada, né? Aí o meu assistente, o William Valdemir Zacarias, amigo do Quartarolo, ele sai correndo, vai lá no campo e fala para mim, pô, você não viu? Eu falei, viu o quê? A cortada que o cara deu ali na área? Eu falei, não vi nada, Zacarias. Ele, pênalti. E aquela confusão, jogo parado, aquela confusão. E aí, eu já tinha informação da minha equipe de arbitragem, né? Mesmo assim, o Wagner Mancini chega para mim e fala assim, ô Espínola, pênalti foi, né? Mas agora já foi o gol, vamos começar logo o jogo aí e vamos continuar com o jogo. O jogo está muito tempo parado ali. E aí, Amalfi, eu anulei o gol e marquei o pênalti. Hoje, em 2024, com o VAR, a gente vê isso com frequência, né? Mas lá em 2001, não. Mas se você olhar, até que o presidente do Paulista vai no vestiário na hora do jogo, eu pergunto para ele, presidente, só te quero te fazer uma coisa. Foi pênalti ou não foi pênalti? Ele chega para mim e fala, mas muito pênalti. Até preciso perguntar para o meu zagueiro por que ele deu uma cortada daquela na bola. Eu falei para ele, então, presidente, o que a gente fez aqui está certo. Ele falou, mas eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei assim, se o jogador deu uma cortada na bola? Ele falou, deu. Então foi pênalti. Mas aí tudo bem, né? Eu falei assim, Série A2 do Campeonato Paulista, né? E aí, será que semana que vem eu vou apitar a final do Paulistão Corinthians? Em 2020 eu já tinha apitado Santos São Paulo, um gol do França, a final do Paulista. Em 2001 eu já tinha feito um ótimo campeonato. E aí o jogo em Jundiaí, perto, né? Aí eu vou para casa pensando, e já conversei com os bandeirantes, pô, tomara que ninguém perceba isso, e eu tô chegando na final domingo, tô cotado para final domingo, né? Mas aí tô em casa, lá, e aí cheguei em casa cedo, tô lá em casa, pedimos uma pizza, lembro que estamos ligando no Jornal Nacional, aí tá no Jornal Nacional, lembro até hoje disso na minha cabeça aqui, William Bonner, e depois do intervalo, um gol inusitado na Série A2 do Campeonato Paulista. Eu falei... Tô morto. Aí passou no Jornal Nacional, pergunta para mim, Amalfi. Eu fui apitar a finalista do Campeonato Paulista na semana seguinte, e 2 meses sem apitar. Salvio, e hoje seria um negócio justo, né? O VAR faria isso por você. Agora, uma coisa, trazendo para o momento atual. O Santos foi muito canalha com a Edna Alves, não vou entrar no mérito se ela é boa ou má árbitra. Eu acho que ela erra tanto e acerta tanto, quanto um monte de marmanjão por aí que não é tão assediado em nota oficial por um clube da forma canalha como o Santos fez. E não é a primeira vez. Não é? Se acontecesse alguma coisa com a Edna, o culpado seria o presidente do Santos. Ele incitou aquela turba, e turba é um encontro de pessoas desinteligentes, né? Tem muita gente que fala assim, você errou, Quartarolo. Não é turba, é turma, não é turba mesmo. É turba, a torcida organizada, acontecesse alguma coisa, era capaz de ela apanhar, acontecer coisa pior com ela. Então, isso não se faz, é lado humano. Ô, Quartarolo, eu não tiro nenhuma palavra sua do que você falou aí agora. Canalha, realmente não dá para usar disso em 2024. Eu vou te dizer que o ano passado usaram muito, né? Tem outras notas de outros clubes e tudo, né? Só me permite acrescentar alguma coisa. Sim. Você ficou com o seu foco na nota. Eu fico com foco na comissão de arbitragem. A comissão de arbitragem errou feio. É um erro grave da comissão de arbitragem. A escala foi errada. Vamos reconhecer aqui que a escala foi errada. Há 2 anos atrás, a Edna apitou o mesmo clássico. Cometeu erros em lances capitais. Há 2 anos atrás. Ela volta a apitar o jogo do Santos no mesmo jogo. O Quartarolo, se não tiver um computador para fazer um controle de escala, faz uma planilhazinha, coloca uma lousa lá na parede da comissão de arbitragem e coloca assim vermelho, sabe? Esses árbitros não podem apitar jogo desse time. A Edna tinha que ser escalada assim no jogo do Santos, mas não Santos e São Paulo. Já estamos aí caminhando praticamente para o final do programa, que esse é um programa rápido, né? Rápido como quem apita bem. Então, meus amigos, umas perguntas finais para o nosso grande Salve Espínola Fagundes Filho, que gentilmente nos atende mais uma vez aqui no Franguinho, sem censura, e sem censura é uma beleza, né, Linhares? Ô Quartarolo Linhares, deixa eu só
Franguinho sem censura, eu sou comentarista de arbitragem hoje, né, Quartarolo? Não gosto de ficar em cima do muro, não. Para mim, o pênalti foi bem marcado. Foi pênalti, sim. O Wellington dá o carrinho e a bola está disponível para o jogador do Santos. Uma coisa é tocar levemente na bola, outra coisa é tirar a bola da cena. Ele não tira a bola da cena e a bola está para o lado esquerdo do Wellington, disponível para o jogador do Santos. Se estivesse do lado contrário, para mim não seria. Para mim, o pênalti bem marcado. E tem muita gente falando besteira sobre o gol anulado. O Quartarolo, que é um estudioso, não falou. Você pode ser contra a regra burra, mas não pode ser contra aquela anulação do gol. Não é recomendação. Aquilo é texto de regra. Texto de regra da FIFA. Bateu acidentalmente na mão e faz o gol imediatamente, anula o gol. Se fosse um zagueiro, não seria pênalti. Se o Eric tocasse a bola para um outro companheiro do São Paulo e fizesse o gol, seria gol. Seria gol. Se ele próprio faz o gol, anula. Texto de regra e não recomendação. Ô, Salvio, dentro desse último tema aí que você falou, da questão da Edna ter sido escalada depois de tanto tempo, de um jogo polêmico no passado, vocês, árbitros, se sentem pressionados quando são escalados e já há esse tipo de manifestação? Como é que funciona essa pressão na cabeça de vocês em véspera de jogo? Sente sim, Linhares. O árbitro pode falar que não, por mais que esteja preparado psicologicamente, e aí está a grande discussão se profissionaliza, se não profissionaliza, se dedica à arbitragem ou não se dedica à arbitragem, né? Aí está o grande debate. O certo seria o árbitro chegar e falar: eu não gostaria de apitar esses e esses jogos. Eu já vivenciei isso com alguns árbitros, falando: pô, esse lugar eu não gosto de apitar, não gosto do ambiente, não gosto de apitar determinado time, não gosto de apitar determinado jogo. Mas por que o árbitro não faz isso? Porque ele ganha taxa para o jogo. Ele não vai se negar aí no jogo se ele precisa pagar a conta. Inclusive, Linhares, o árbitro está no domingo, depois que ele apitou um jogo, e ele olha a tabela da próxima rodada. Ele olha e fala: pô, tomara que eu não esteja escalado nesse jogo. O pior é que aí depois vem a escala e é naquele jogo, Jota, que o árbitro não queria estar. E aí o cara já começa a sentir antes da repercussão: não era esse jogo que eu gostaria de estar. Ô, Salvio, é claro que é muito difícil apitar futebol, principalmente aqui no Brasil. Isso é o que eu acho. Então, eu faço uma pergunta para você, já que é tão difícil, e é menos difícil apitar na Europa? Menos difícil, Jota. Você tem na Europa um jogo só técnico. Exige do árbitro tomada de decisões técnicas. Você não tem, na Europa, um jogo que mina o árbitro psicologicamente, que mina o árbitro disciplinarmente. E aí, isso faz com que há interferência nas decisões do árbitro. E só vai melhorar isso, Jota, quando tiver uma cruzada de todos. Dirigentes, jogadores, talvez ligas, talvez entidade e árbitros. Não estou isentando. A arbitragem tem sua culpa? Tem uma parcela de culpa grande. Mas isso vai melhorar quando tiver isso. E isso, Jota, é tão importante que no dia 2 de março, na Escócia, vai ter reunião da International Board para alterações das regras para 2024 e 2025. A pauta na reunião, exatamente isso que o Jota está falando. Eu até já me autoconvido, se assim permitir, quando sair a decisão da International Board, se quiser a gente pode bater um papo. Mas o que vai se discutir, Jota? O que vai se discutir? Capitão. Ele que vai ter o poder para falar com o árbitro. Só o capitão mesmo. Qualquer outro que falar com o árbitro vai ter punição mais severa. Então, essa vai ter uma discussão, querem trazer isso do rugby, para resolver esse problema que você identifica que tem no futebol sul-americano, no futebol mexicano. A própria Federação Mexicana passou isso para a International Board também. Salve, Espínola Fagundes Filho, obrigado pela sua participação. E no final, até porque você vai ficar na tela cheia, é você que vai encerrar isso aqui. Um abraço ao Linhares mais uma vez, ao J. Júnior, ao Amalfi, sempre comparecendo e ajudando demais o Franguinho, sem censura. Mas eu vou deixar duas questõezinhas que você, por favor, resuma com aquela facilidade que você tem. Primeiro, o Salve é melhor
foi melhor como árbitro do que comentarista de arbitragem ou vice-versa? E quem foi seu ídolo na arbitragem? Tela cheia para o nosso Salve Spínola Fagundes Filho. Bom, como comentarista de arbitragem, eu vou deixar para o Amalfi, que é o especialista, da opinião dele, né? Não vou me julgar, não. Mas, quanto a árbitro, eu tenho orgulho da minha carreira. Cometi erros, cometi acertos, acho que mais acertos do que erros, sim. Mas, pela minha dedicação, eu tenho bastante orgulho de como que ela foi trilhada, viu, Quartarolo? Agradeço bastante aqui o convite de vocês, um bate-papo muito legal. E, como ídolo, tive vários, viu? Vou dizer para você como referência, Oscar Roberto Godoy sempre foi uma referência, que eu vi ele apitando fácil, e então era bom a gente ter uma referência e seguir o que o ídolo, vamos dizer assim, fazia em campo. Realmente apitava muito, era uma grande referência. Mas que papo legal, muito legal estar aqui com vocês, agradeço demais o convite e fico aguardando o convite para outras oportunidades. Valeu, Salve. Obrigado aí pela presença. Obrigado, Salve. Obrigado, Salve. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.